Continuando nossos estudos, nós vamos falar agora sobre a Convenção número 155 da OIT, uma convenção extremamente importante para nós. Bom, essa foi uma convenção sobre saúde e segurança dos trabalhadores, por isso a sua importância aqui para nós. Essa convenção aplica-se a todos os trabalhadores de todos os ramos da atividade econômica, então não é exclusivo para os trabalhadores da indústria, da construção civil, do varejo, do mercado financeiro, é para todos os trabalhadores. Qualquer Estado que ratifique a convenção deverá, em consulta com as organizações de empregadores e de trabalhadores mais representativas, definir, pôr em prática e reexaminar periodicamente uma política nacional coerente, tendo em vista a prevenção dos acidentes e dos perigos para a saúde, reduzindo ao mínimo as causas de risco, na medida em que isso for razoável e praticável. Perfeito? Essa política deverá ter em conta as seguintes grandes esferas de ação, na medida em que se afetem a saúde e a segurança dos trabalhadores e os ambientes de trabalho. Primeiro, componentes materiais do trabalho. O que seriam esses componentes materiais de trabalho? Os locais de trabalho, os ambientes de trabalho, as ferramentas, as máquinas, os materiais, recursos, substâncias, agentes químicos, físicos, biológicos e os processos de trabalho. Segundo, as relações que existam entre os componentes materiais de trabalho e as pessoas que executam ou supervisionam o trabalho. Terceiro, a adaptação das máquinas, dos materiais, do tempo de trabalho, da organização do trabalho e dos processos de trabalho às capacidades físicas e mentais dos trabalhadores. Formação, incluindo a formação complementar necessária, as qualificações e a motivação das pessoas que intervêm na segurança e na saúde. Gente, isso daqui lembra para vocês alguma coisa? Deixa eu colocar aqui a minha câmera também. Isso daqui tá lembrando para vocês algum texto que a gente já conheça? Pois é, a Convenção sobre Saúde e Segurança do Trabalho da OIT, Convenção número 155, é pilar fundamental para as nossas normas de saúde e segurança do trabalho. Isso daqui tá aparecendo na NR1, que a gente já conhece. A gente já ouviu um pouquinho falar que trata do gerenciamento de riscos, incluindo os riscos psicossociais. A gente ainda vai chegar lá na NR1, mas olha a importância de entendermos as convenções da OIT, essa convenção que é ratificada pelo Brasil e, portanto, o Brasil precisou adotar mecanismos para a proteção efetiva e integral da saúde e da segurança dos trabalhadores. Então, aqui a gente tem muita coisa legal sendo dita sobre saúde e segurança dos trabalhadores, que está no texto da nossa norma e que a gente precisa se debruçar com bastante cuidado. Vamos voltar aqui para a tela. Quero destacar aqui alguns pontos com vocês, Então, a política vai levar em conta as esferas de ação na medida em que elas afetem a saúde e a segurança dos trabalhadores e os ambientes de trabalho. Então, a gente precisa olhar os componentes materiais do trabalho. Então, que locais são esses? Como é que é esse ambiente? Tem conforto térmico, de conforto auditivo, tem iluminação adequada? Que ferramentas de trabalho que estão disponíveis? Essas ferramentas têm segurança, têm proteção? Os trabalhadores têm treinamento? São seguras? Não são? Quais são os materiais, as substâncias, os agentes químicos, físicos, biológicos e os processos de trabalho? Aqui mora a organização do trabalho, de que forma os processos de trabalho se organizam, de que forma as pessoas fazem o que fazem, com quais recursos, em qual período de tempo, com que ritmo, certo? Com que exigência quantitativa, qualitativa, cognitiva, como se organizam as relações de trabalho, como são os processos de comunicação dentro do trabalho. Percebem que tudo isso daqui que eu tô falando são elementos ali psicossociais também, tá bom? As relações que existam entre os componentes materiais do trabalho e as pessoas que executam ou supervisionam o trabalho. Como as pessoas se relacionam com as ferramentas. Essas ferramentas estão adequadas, compatíveis ao uso humano.
Ou seja, são ferramentas que estão ali adequadas para o meu olho, são adequadas para a minha audição, eu tenho as proteções necessárias para operacionalizar aquelas ferramentas e aqueles recursos materiais. Como que é a minha relação com as tecnologias? Agora a gente tem uma questão de IA, né, muito presente ali. E a IA, ela pode se tornar um risco psicossocial também. Eu preciso olhar para saber se é um risco psicossocial, olhar como é que está essa relação entre a inteligência artificial, que pode ser um componente de trabalho, e a pessoa que está lá operacionalizando essa IA. Como que é a relação disso tudo? Perfeito? A adaptação das máquinas, dos materiais, do tempo de trabalho. A pessoa ela precisa fazer num ritmo de trabalho adequado às condições humanas dela, ou para ela é exigido um ritmo de trabalho irreal. Da organização do trabalho, então aqui onde moram os riscos psicossociais, e dos processos de trabalho, as capacidades físicas e mentais dos trabalhadores. Olha só, não são os trabalhadores que precisam se adaptar ao trabalho, mas sim as condições de trabalho que precisam se adaptar às capacidades físicas e mentais dos trabalhadores. Certo? Então, isso daqui tá lá na NR17, que a gente vai ver depois. Percebe como é muito importante a gente, antes de entrar nas normas regulamentadoras, dar um passo para trás e entender de onde elas vêm, porque a gente tem mais subsídio, a gente tem mais bagagem, a gente tem mais compreensão do nosso instrumento de estudo. Tá? A gente tem ali profundidade para falar sobre aquilo que a gente está falando e para fazer o trabalho que a gente está se propondo a fazer. Então, aqui, a Organização Internacional do Trabalho, através da sua Convenção número 155, já preconizou que o trabalho e os processos de trabalho e a organização de trabalho e os materiais e as máquinas precisam estar adaptados às condições psíquicas e físicas desses trabalhadores. Perfeito? Formação, incluindo a formação complementar necessária, as qualificações e a motivação das pessoas que intervêm na saúde e na segurança. Ou seja, os Estados-membros também precisam investir na formação e na capacitação de profissionais de saúde e segurança do trabalho, para que eles sejam ali capacitados, estejam tecnicamente capacitados, qualificados, para atuar em um campo de atuação tão complexo e tão multifatorial, né? Tão interdisciplinar, tão complexo. A gente precisa estar capacitado. Então, também é um dever aqui do Estado fazer essa capacitação. E aí, quais são as ações a nível nacional? Então, quais são as ações que o território, que o Estado-membro precisa adotar para garantir a execução da ratificação da convenção ratificada, tá? Então, a nível nacional, manter um sistema de inspeção apropriado e suficiente. Então, a gente vai ver como é que o Brasil trata isso mais para frente, tá? Tomar medidas para aconselhar os empregadores e os trabalhadores. A publicação anual de informações sobre as medidas tomadas e os acidentes de trabalho, doenças profissionais e outros danos para a saúde ocorridos durante o trabalho ou que tenham relação com o trabalho. Nem sempre um afastamento por transtorno mental relacionado ao trabalho vai acontecer no ambiente de trabalho. Às vezes o trabalhador ele chegou em casa, ele passou mal, ele teve um episódio ansioso, ele teve um episódio depressivo, foi para o pronto-socorro. Opa, minha câmera parou aqui. Acho que agora voltou. Ele foi para o pronto-socorro, ele estava em casa com a família e ali ele constatou uma doença ocupacional. Essa doença, se for constatada ali como uma doença ocupacional, ou seja, tem relação com o trabalho, ela precisa constar nos relatórios anuais de indicadores de acidentes de trabalho e de saúde ocupacional. E o território, ou seja, o Estado-membro ali, através do seu governo, precisa publicar isso anualmente, como forma de garantir a transparência do que está acontecendo na realidade do trabalhador. Deverão ser tomadas também medidas que visem encorajar a inclusão de temas de segurança, higiene e ambiente de trabalho nos programas de educação e formação em todos os níveis. Isso, infelizmente, não acontece na faculdade de psicologia, por exemplo. Eu sei que aqui o meu foco são profissionais de psicologia, essa é uma formação voltada para nós, psicólogos e profissionais de saúde mental, perdão. E não acontece. Eu tive muito pouco, se tive, nem lembro agora, mas devo ter tido alguma coisa sobre saúde mental do trabalho,
Psicologia organizacional eu tive bastante, mas não com foco em saúde ocupacional. Saúde ocupacional eu aprendi na prática ali, na atuação nas empresas, pondo a mão na massa. A psicologia organizacional que eu aprendi, e eu não sei você me conta aqui nos comentários, era muito voltada para recrutamento e seleção, desenvolvimento e gestão de pessoas, e quase zero voltada para a saúde do trabalhador. E é uma área tão importante, gente, que a gente precisa estar dentro, a gente precisa atuar, e não estamos, né? Vamos adentrar agora, vamos estar atuando nesse mercado agora, com essa emergente necessidade relacionada à saúde mental do trabalhador. Ações a nível de empresa. A gente viu aqui o que o Estado, o território precisa fazer. Vamos ver o que a empresa... Opa! Bati aqui no microfone. Aqui, gente, é ao vivo, né? É ao vivo assim, eu tô gravando a aula sem corte, sem edição, levando conteúdo para vocês de uma forma como se vocês estivessem realmente na sala de aula, para não ficar aquele vídeo mecânico, robótico, chato, cheio de edição. Não, é uma aula, é uma videoaula. E é uma videoaula aqui, eu tô aqui com vocês, só é gravado para facilitar o acesso depois e vocês assistirem quantas vezes vocês quiserem, mas é no tete a tete aqui. Então eu bati no microfone, já pigarriei aqui e vamos que vamos continuar. Bom, ações agora a nível de empresa, né? Então, primeiro, a empresa precisa tomar medidas para que os locais de trabalho, as máquinas, os materiais e os processos de trabalho sujeitos à sua fiscalização sejam seguros e não apresentem riscos para a saúde. Processos, gente, olha aqui, processos de trabalho. Então, a OIT, através da Convenção número 155, ela já falava de processos de trabalho onde mora a organização do trabalho. Ou seja, a gente promove saúde e segurança não somente olhando para as máquinas, não somente olhando para EPIs, para materiais, né? Então, eu não entro no hospital, né, e faço ali a análise de saúde e segurança de um médico, de um enfermeiro, olhando somente para o material, para agulha, para gaze, para proteção contra fluidos corporais que ele vai ter, para a máquina de raio-x que ele precisa operar. Preciso olhar para os processos, para a organização de trabalho, que é onde vão morar ali os riscos psicossociais, que a gente vai chegar neles mais para frente. Fornecer, em caso de necessidade, vestuário e equipamento de proteção adequados. Opa, foi um C ali a mais. E equipamentos de proteção adequados. Prever medidas para fazer face a situações de emergência e acidentes. Então, se eu tenho riscos com possibilidades de situações emergenciais, eu preciso ter protocolos para isso. A nossa NR pede também, a gente vai chegar nela. Pede protocolos para situação de emergência, de acidentes de trabalho. E os trabalhadores e os seus representantes deverão receber informação suficiente e formação apropriada e deverão ser consultados pelo empregador. Afinal de contas, eu estou falando sobre a saúde desse trabalhador, sobre as condições de trabalho dele. Então, ele precisa ser consultado, ele precisa ser envolvido em todo o processo de cuidado com essa saúde e segurança do trabalho. É um direito dele, lembra? A gente não está fazendo nenhum favor. A gente não está fazendo caridade, né, ao cuidar da saúde e da segurança do trabalhador. É um direito dele, previsto, não só na nossa legislação brasileira, como em tratados internacionais, que a nossa legislação, que a nossa pátria ratificou e incorporou a nossa legislação. Então, não é favor, a gente está fazendo ali a garantia de direitos. Gente, lembrem sempre disso, garantia de direitos, garantia de direitos. Se a gente não cumpre isso daqui, a gente está violando direitos. Direitos sérios, direitos merecidos, conquistados por cada trabalhador. Agora aqui fazendo um recorte com o nosso contexto. Cada trabalhador e trabalhadora brasileiro, tá? E eles também deverão igualmente cooperar com o empregador. Então, o trabalhador ele tem que ser informado, consultado, envolvido em tudo isso e também precisa cooperar com a sua própria saúde e segurança do trabalho. Então, não adianta eu implementar as medidas, consultar o trabalhador, implementar programas, medidas, e esse trabalhador se recusar a usar um EPI, por exemplo. Não pode. Aí ele não está fazendo a parte dele, né? Inclusive, constitui falta grave quando o trabalhador se recusa a cumprir com os dispositivos de saúde e segurança do trabalho. Isso a gente vai ver mais pra frente também. Pessoal, chegamos ao fim de mais uma aula extremamente importante.
Agora vocês já sabem de onde vêm as nossas normas. Elas não nascem apenas aqui no nosso território, elas vêm de tratados internacionais e isso é extremamente relevante para o nosso conhecimento, porque nos coloca ali numa posição de profissionais qualificados, entendedores profundos do assunto, e não só mais esses profissionais rasos aí que estão se tornando implementadores de NR1, né? Isso não existe, a gente, enfim, né, abre campo para outras discussões, não existe, porque a NR1 trata de vários outros riscos, não só os psicossociais, então não existe implementador, porque a NR1 é um sistema complexo, olha a complexidade disso, olha de onde ela vem, é extremamente complexo, não dá para simplesmente se implementar e ir embora. A gente faz, a gente vive, a gente gerencia riscos todos os dias, porque a gente garante direitos todos os dias. Eu não tenho a escolha de dizer, hoje eu não quero cumprir o direito do trabalhador. Hoje eu vou suspender, hoje, por exemplo, eu vou tirar ali o dia de trabalho dele, não vou remunerar, não vou contabilizar para as férias, não vou pagar 13º, FGTS, porque hoje eu não quero. É um direito, não é um direito do trabalhador CLT? 13º, férias remuneradas, FGTS? A mesma coisa aqui, saúde e segurança, é um direito. Então não dá para eu implementar um dia, no outro eu não quero mais. É gerenciamento todos os dias, é garantia de direito todos os dias, tá bom? A gente se vê na próxima aula, até já!